Capítulo 8. Mudança de cenário. A noite passou com rapidez de um piscar de olhos. O novo dia que despertara para Encantada não veio com boas lembranças. A única prova de que não havia sonhado era o furo quase não visível mais, em seu braço. Uma dor que parecia lhe tomar o ar também a fez sentir que não fora um sonho. O perfume de Anthony ainda estava por todo o quarto. Encantada se levantou ao colocar o pé no chão, pôde sentir que seu mundo estava incompleto. Uma mensagem no celular avisava que George e Jill ainda estavam trabalhando em um caso na cidade de Seattle. Encantada fechou os olhos. Tudo o que ela não precisava agora era ficar sozinha. Preciso fazer alguma coisa ou vou enlouquecer, sussurrou para si mesma. O dia seria grande demais para que ela ficasse repassando a cena do casamento de Anthony em sua mente. As batidas na porta da sala a fizeram saltar e o coração disparar. Claro que ela imaginara que era ele. Desceu as escadas, ainda se apoiando, e estava um pouco tonta. Quando abriu, viu os sorrisos de seu amigo. Encantada pulou nos braços de Jack Bloom. Foi a primeira vez que ele a abraçou daquele jeito, e Jack beijou o rosto de Encantada. Vim saber como você está. Indo. Isso não é uma boa resposta. Ele contornou com o braço a cintura de Encantada. A conduziu para o interior da casa. Trouxe o café da manhã. Jack, o que você estava aprontando? Nada, só vim tomar café com você. Qual o problema? Nenhum. Temos leite e bolo de cenoura daquela padaria que você adora. Ele estava sorrindo. Jack estava me escondendo alguma coisa. E não estou muito bem. Meu estômago está doendo. Mas acompanhe um suco. Nada disso. Vou pegar uns biscoitos, água e sal. Precisa comer, Encantada, disse ele. Onde você estava ontem? Eu passei por aqui e estava tudo escuro. Eu? Sim, você. Estava sendo medicada por conta dessa dor. Dei uma breve pausa. E o que você fazia aqui à noite? Fui ao casamento de Anthony Cullen. Passei para ver se não queria ir comigo. Cheguei na hora da festa. Que ótimo! E como estava a festa? Você sabe, cheio de figurões da cidade, de fora do país, comida da boa e free, bebidas, essas coisas. Tentei sorrir e disfarçar. Não vai me perguntar como o Anthony estava? Não, isso não me importa. Eu não quero falar sobre ele. Minha mente buscou dentro de mim a voz dele durante a noite, ou às vezes em que cantou trechos das músicas em italiano. Era um fato. Antônio jamais sairia do meu coração. Minha feição mudou e Jack percebeu. Ele deu a volta na mesa, segurou os meus braços e me puxou com certa força para perto de seu peito. Sua pele estava quente, seu coração batia fortemente. Fechei meus olhos e não pude conter as lágrimas. Encantada, ele não era para você. Suas mãos deslizavam em meus cabelos nas esperanças de me acalmar. Jack não sabia o quanto me doía estar sem ele. Olhei nos olhos de Jack e ele deslizou as mãos para o meu rosto, o segurando entre elas. Colocou sua testa na minha, fechando os seus olhos. Não queria que fosse ele. Não pode estar apaixonada por ele. Ele se casou. Ele já era noivo quando se conheceram. Porém, ele não disse nada a você. Enquanto Jack falava o que era somente verdade, eu não conseguia entender ou não queria entender. O porquê ele não poderia ser meu, já que eu era dele, sem ao menos ele me tocar. Apertei meus lábios, como para se guardar o segredo de onde ele esteve ontem à noite, depois do casamento. Jack era meu melhor amigo. Talvez eu só tivesse ele, mas era amigo de George, desde sempre. E Jill também podia dizer que eram, no mínimo, colegas. Jack, não consigo não gostar dele. Sei que é errado. Preciso que me ajude a não querer como eu quero. Ele assentiu beijando meu rosto. Você precisa se distrair. O que tem em mente? Eu não tenho nada em mente. Na verdade, eu queria dormir e um dia acordar desse pesadelo. Encantada, não é um pesadelo, é a realidade. Ainda bem que ele se casou. Coitada da mulher dele e feliz de você por não ser a mulher dele. Meu humor mudou novamente após as palavras de Jack. Eu sabia que ele estava tentando me animar, mas de verdade ele fazia ficar tudo pior. Jack pegou minha mão. Vem, acabei de ter uma ideia. Ele saiu me levando em direção à porta. Espere, Jack. Deixe ao menos eu colocar uma roupa decente. Ele assentiu. Mas não demore, não temos muito tempo. Em poucos minutos eu estava de volta.
Jack fechou a porta, entrei no carro dele e ele dirigiu até a cidade sem dar uma palavra. Eu perguntava, mas ele mantinha um mistério. Paramos em uma casa de tintas e ele sorriu. Casa de tintas? Sim. E? Nada melhor do que pintar para se distrair. Livre-se do tédio ou das energias negativas. Pintar, Jack? Eu não consigo nem colorir um círculo. Jack riu, fechando a porta do carro, e eu o acompanhei. Vou pintar a minha casa, pensei em estender a pintura para o seu quarto. Ele segurou minha mão, me levando até o interior da loja. Jack queria fazer qualquer coisa para que eu me alegrasse e deixasse o foco de ato. Resolvi me esforçar, tentar deixar meu amigo feliz. Escolhi uma cor para então pintar o quarto. Azul claro, que acha? Essa seria a cor do meu quarto. Seria bom não ser como antes dele. Assim, ao menos, a cor seria diferente das noites dos meus sonhos reais. Nunca mais eu o veria. Ele estaria em algum lugar do planeta sendo o sonho de Natalie Taylor Cullen. Meu coração se apertou e Jack pareceu perceber algo. Ele veio em minha direção segurando umas estrelinhas adesivas. Encontrei para grudar no teto do seu quarto. Não sei se vamos conseguir transformar meu quarto em parte do céu, Jack. Eu tenho certeza que vamos. Vai ficar melhor. Ele pensou um pouco, olhando em meus olhos. Era impossível, mas acho que Jack sabia de alguma coisa que eu não sabia. Não falei muito. Ele também não. Vimos as coisas, ele se encarregou de colocar tudo na picape dele e voltamos à minha casa. Jack precisou voltar à casa dele, me deixando à minha porta. Ele prometeu que voltaria e deixou as tintas e os adesivos na varanda ao lado da porta. Abriu um largo sorriso e saiu acelerando. Entrar na minha casa com a certeza de que ele nunca mais me visitaria, minhas noites eram o mesmo que morrer. Era assim que eu me sentia, morta. Meu único amor tão tarde apareceu e logo se tornou impossível. Me lembrei depois dessa frase de Romeu e Julieta. Corri para o meu quarto, pegando o livro que ele havia me dado. Coloquei uma música para ler. Eu queria ir direto ao capítulo em que descobre que o Romeu é seu inimigo. Não sei porquê, mas as palavras de Julieta estavam rondando minha mente. Busquei uma música do cantor que embalou algumas vezes meu tempo com ele. Deitei na cama procurando o capítulo. Ainda era dia e não me preocupei com o almoço, já que estava sozinha. Comeria uma salada de salaminho com alface e rúcula. Me ajeitei na cama novamente e quando olhei de novo para a janela, Anthony estava se equilibrando lá de fora. Joguei o livro na cama e saltei indo em direção à janela. Não acreditava que ele estava mesmo ali. Não era possível. Boa tarde. Vim me certificar de que estava bem. Eu sorri sem acreditar. Sim, estou. Me desculpe por tudo. Não tem problema. Foi um prazer poder cuidar da senhorita, doutora. Eu estava envergonhada, confusa e loucamente apaixonada por aquele homem casado. Ele ainda estava do lado de fora da janela, se equilibrando com um sorriso lindo nos lábios. Posso? Sim, sempre, por favor. Bati a mão na testa, dando licença para que entrasse em meu quarto. Eu não saberia mais viver sem ele, mesmo sabendo que era preciso. Sabia que ele não poderia estar ali, mas eu queria que ele estivesse. Estava lendo Romeu e Julieta? Sim, não o quero atrapalhar. Ele se sentou na cadeira à minha frente. Continue, por favor. Eu não havia entendido, e ele esticou o braço, pegando o livro e me entregando em seguida. Quer que eu leia com você aqui? Sim. Não, prefiro dar-lhe atenção. Não me tire isso, gosto de ver você lendo. Como assim? Ele sorriu e seus olhos adquiriram um verde, um tom de pedras preciosas. Eram realmente pedras preciosas. Por favor. Sua voz ficou mais aveludada, macia, não havia como negar. Eu leio muito mal, acredite, não é verdade. Eu não pude negar, mesmo envergonhada e com a voz falha, eu li. Romeu, Romeu, ah, por que és tu, Romeu? Renega o teu pai, despoja-te do teu nome. Ou então, se não quiseres, jura ao menos que o amor me tens, porque um Capuleto deixarei de ser logo. Respirei fundo e olhei para ele. Antônio estava atento e sorriu, me incentivando a continuar. Meu inimigo é apenas o teu nome. Continuaria sendo o que és, se acaso Montecchio tu não fosse. Que é Montecchio? Não será mão, nem pé, nem braço, ou rosto, nem parte alguma que pertence ao corpo. Se outro nome, que há um simples nome, o que chamamos rosa, sob outra designação, teria igual perfume. Assim, Romeu, se não tivesse o nome de Romeu, conservaria a tão preciosa perfeição que é dele e sem esse título. Romeu
risca teu nome e em troca dele, que não é parte alguma de ti, fica comigo inteira. Ele não estava lendo, o que me admirou muito ele ter respondido. Sim, aceito tua palavra. Dá meu nome apenas de amor, que ficarei rebatizado. De agora em diante não serei Romeu. Como sabia? Eu conheço a história, já vi essa cena por vários ângulos. Fiquei surpreso de como Antony parecera com Romeu. Mas o que eu estava pensando? Eu nem sequer conheci Romeu, fechei o livro. E Natalie, como está? Temos mesmo que falar sobre ela? Eu só queria saber como estão. Não estamos. Minha expressão de confusão fez com que ele respirasse fundo. Esse casamento foi um erro. Eu me precipitei. Houveram alguns fatos que mudaram toda a minha história. Fatos? Sim. Como? Ele se levantou, sentando ao meu lado na cama e minhas pernas estavam cruzadas em cima do colchão. Seus olhos pareciam ver dentro de mim, como se eu estivesse despida diante dele. Não desviei meus olhos, mantive meu olhar preso ao dele. Talvez não fosse certo, mas meu corpo e toda a minha alma ansiavam por Anthony Collin. Ele poderia ser a maior loucura da minha vida. Ele se sentou em minha frente e tocou levemente meus joelhos. Minha pele se arrepiou e seus dedos deslizaram até minhas coxas. Descruzei minhas pernas, me aproximando dele, ainda olhando dentro de seus olhos. Toquei meus lábios com a língua e em seguida mordendo meu lábio inferior. Tudo em mim ardia por ele. Aproximei-me de seu rosto e ele não se afastou. Encostei meus lábios no dele e minha mão direita já estava em sua nuca. Apertei seus cabelos em minha mão e sua boca se abriu, deixando que sua língua tocasse a minha. E entrelacei minha língua dele, explorando sua boca, sugando seu sabor. Me levantei minimamente, sem deixar que nossos lábios se afastassem. Passei uma das pernas por cima dele. Sentaria em seu colo. Nosso beijo era avassalador. Parecia que, naquele momento, minha alma fora desprendida de mim, levada a outra dimensão. Um vento rasgou a janela, entrando como um furacão, o que não nos impediu de nos beijarmos. Meus cabelos chicoteavam nossos rostos. Minhas mãos estavam em seu pescoço, deslizando em seus cabelos. Eu o queria, forcei meu corpo contra o dele. Sua mão subiu por minha coxa. Um sussurro escapou por seus lábios. Aquele era o momento. Eu pertencia ao meu amor, meu eterno amor. A força que Anthony usou para segurar minha coxa era quase que se ele quisesse parar a ação ali. Mordi seus lábios suavemente, descendo por seu queixo, molhando suavemente por onde meus lábios passeavam em seu perfume e me embriagava. Não, encantada. Não dei ouvidos. Então, ele me levantou e me colocou sentada ao seu lado. Não posso fazer isso com você. Eu quero, por favor, eu quero fazer isso com você. Ele se levantou. Eu ainda sou casado. Não quero, mas ainda sou. Me desculpe. Não, Antônio, não se desculpe. A culpa foi minha. Eu que sou casado, não você. Meus batimentos quase não voltaram ao normal. Meu rosto corou. Eu estava me jogando para cima de Antônio e ele estivera ali apenas como um bom amigo. Me perdoe. Eu disse com uma voz de choro, me sentindo envergonhada. Não se desculpe. Ele me olhou e continuou. Não é que eu não queira. Você é diferente. Não pode ser assim. Ainda tem Natalie. Eu não posso ser assim. Ele se afastou, dando as costas para mim. Pude ver naquele momento como as costas de Anton eram largas. Seu olhar se perdeu na rua. Saltei da minha cama. Era como se ele fosse um imã. Abracei-o, colocando meu rosto em suas costas, e podia sentir seu perfume impregnado no tecido da camisa. Apertei minhas mãos em seu abdômen, formando um laço, e ele não se moveu. Por algum motivo, havia mais do que isso, mais do que Natalie e a noite anterior, mas ele jamais falaria. O que não quer me contar? O silêncio ainda era presente, mesmo sendo quebrado pelo som da minha voz. Logo tomava todo o meu quarto, sua respiração se fez alta e suas mãos encostaram nas minhas, se abrindo. Ou melhor, cortando o laço que eu acabara de formar. Seus dedos deslizaram os meus para que eu o soltasse. Em um movimento rápido, ele se virou para mim, segurando meu queixo com o polegar e o indicador. Seus olhos eram apenas um ponto verde.
Estava estranho. O preto da íris havia saltado para fora em todo branco e o verde estava somente na íris. Como? Eu já estava vendo coisas. Existem mais coisas, mas não sei se é justo com você. Não me importa a justiça. Se o incomoda, eu preciso saber. Não tem a ver com você. Incomoda você, se refere a você, então desculpe, tem a ver comigo. Ele deu um meio sorriso, deslizando os dedos em minha face. Por favor, me diz. Ele respirou fundo, negando com a cabeça levemente. Eu vou me afastar por uns tempos. Suas palavras entraram ferindo minha alma. Era como se estivesse arrancando meu coração. Minha alma. Não conseguiria viver sem ele. Não conseguiria ao menos imaginar. O simples fato de tentar me fazer chorar. Minhas lágrimas caíram e eu não podia controlar. Minha voz não saía. Eu queria implorá-lo, mas não conseguia. Meu corpo deu sinais de que não resistiria sem ele. Uma súbita ânsia de vômito me apertou o estômago, fazendo minha cabeça girar. Meus olhos ficaram sem foco. Acho que perdi a visão momentaneamente e senti suas mãos em meu rosto enxugando minhas lágrimas. Eu vou voltar. É só por um tempo. Não fique assim. Eu não mereço isso. Eu não sou quem você pensa. Ele precisaria dizer algo que eu desconhecia. É claro que ele merecia, talvez eu que não o merecesse. Poderia ser Natalie a pessoa que o merecia, mas eu, com certeza, com toda certeza, era quem mais o amava, daria minha vida por ele. Por favor, não vá, fique. Preciso me afastar, pensar um pouco. Não quero me precipitar de novo. Do que está falando? Eu me afasto de você, eu não o procuro mais, mas por favor, não me deixe saber que não está na cidade. Não, não quero que se afaste. Não tem a ver somente com nós. Então o que é? O que mais tem? Natalie e Jack. A voz dele havia sumido. O que tem Natalie e Jack? Não tinha entendido. Conhece Jack? Mais do que eu gostaria. Nunca me falou. Não era preciso. O que tem ele e Natalie? Ele suspirou e, tirando o olhar do meu, seu olhar ficou vago e sombrio. Um arrepio me correu a espinha. Abracei meu corpo com a mão. Subitamente veio o sorriso de Jack naquela manhã em minhas lembranças. O que tem Jack? Eu insisti. Ontem, enquanto eu estava aqui, ele estava em meu lugar. Não entendi. Pode desenhar para mim, Anthony? Ele sorriu diante da minha confusão. Desculpe, eu me expressei mal. Ontem, enquanto eu estava cuidando de você, ele estava com Natalie. O que tem isso de errado? Ele ergueu a sobrancelha esquerda e sorriu. Sério que você não entende? Neguei tristemente, encantada. Ele estava junto com ela, com velas e rosas. Ele estava com ela, em minha lua de mel. Não pode ser, Natalie não faria isso com você, mas o fez. Ela mesma me confirmou. Eu sinto muito, me desculpe. Natalie me trai. Me trai, você me pede desculpas? Sim, se não estivesse aqui comigo, isso não teria acontecido. Sim, teria, de um jeito ou de outro. Ele se aproximou olhando em meus olhos. Por que isso está acontecendo comigo? Não sei por que não pergunta a ela. Talvez você tenha falhado, coisas que eu duvido, mas pode ter falhado em algum lugar. Me desculpe. Não se desculpe novamente. Natalie não foi bem como eu imaginei. Eu me precipitei. Seus passos o conduziram até mim. Suas mãos deslizaram meu rosto mais uma vez. Você é tão diferente, diferente de tudo e todas. Sua voz tinha um tom o qual eu não conseguia distinguir. Acho que ele estava muito triste. Eu queria fazer algo para que o verde intenso e vívido do olhar de Anthony voltasse, para que a vida na voz dele voltasse, mas não havia nada a ser feito por mim. Ele amava Natalie e, por isso, estava tão morto. Não havia vida no olhar ou nas ações dele. Eu odiei Natalie com toda a força. Ela tinha um homem maravilhoso e o traíra no dia do casamento dela. E com Jack? O Jack? Anthony, leve-a em algum lugar. Conversem vocês. Explique a ela o porquê não estava lá. Quer que eu fale com ela? Não, não confio mais nela. O casamento acabou. Só ainda não sei como fazer isso. Eu deveria estar feliz, mas não estava. Alguma coisa me fazia me sentir péssima. Vai mesmo se ausentar? Sim. Me diz ao menos aonde vai, por favor. Vou voltar para Londres, mas somente você e Lilith sabem disso. Posso mandar algumas mensagens em seu celular, mesmo que não me responda? Permita-me que eu mande? Sim, eu manterei contato. Respirei fundo, sem saber como faria agora. Anthony, sim.
Não sei se conseguirei existir sem você, se você não estiver aqui. Eu tenho certeza que vai, encantado. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. O beijo em minha testa marcou a despedida dele naquele crepúsculo, e eu me senti vazia. Minha alma o acompanharia para qualquer lugar.